Essa funcionalidade já foi liberada há algum tempo para algumas pessoas, mas eu só vi sentido em trazer aqui no canal quando o Notion liberasse para todo mundo. E foi justamente isso que aconteceu essa semana. Agora, aqui na barra lateral, a gente tem a seção de página inicial. Essa é uma seção criada pelo Notion, configurada, estruturada pelo Notion, com a proposta de dashboard para a gente conseguir visualizar aqui algumas informações importantes em um único local. Então, ela vai concentrar algumas das informações que a gente tiver espalhada pelo nosso workspace. Então, primeiramente, a gente tem aqui um comprimento que a gente pode configurar alterando o nosso apelido. Então, aqui eu vou deixar só o meu primeiro nome. Logo abaixo, a gente tem a lista de acessos recentes, que é muito parecido com o que a gente tem no aplicativo para o celular. E aí eu já aproveito também para dizer que essa seção de página inicial ainda não está disponível no aplicativo para celular, apenas para o aplicativo, desktop, e também para o navegador. Então, logo abaixo, essa seção de acessos recentes, das últimas páginas que a gente acessou, a gente tem aqui uma visualização da integração do Notion com o Notion Calendar. Então, aqui eu consigo ver os próximos eventos da minha agenda. Ao selecionar algum evento, eu sou direcionado para o aplicativo do Notion Calendar, e aqui eu também consigo abrir a minha agenda. Aqui nos 3 pontinhos a gente tem algumas configurações interessantes. Então, primeiramente, a gente consegue definir as agendas que a gente quer visualizar. Aqui a opção de espelhar a app de calendário está ativa, então essa visualização vai seguir exatamente as agendas que estão visíveis ou ocultas lá no meu calendário. A menos que eu queira visualizar apenas agendas específicas, aqui eu posso desativar essa opção e selecionar de fato as agendas que eu quero visualizar. Aqui a gente consegue definir um intervalo que a gente quer considerar, bem como ainda eventos que duram o dia todo, a gente consegue visualizar aqui também, deixando essa opção ativa. Eventos sem participantes, como nesse caso aqui, eu tenho eventos que só dizem respeito à minha atuação. E caso eu queira visualizar apenas os eventos de reuniões, eu posso desativar essas opções. E inclusive eu consigo já entrar na reunião diretamente aqui dessa visualização. E antes de ir para a próxima sessão, aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito, a gente consegue mostrar ou ocultar alguns widgets aqui, Essa organização é feita com base nesses widgets. Então, a saudação a gente pode ocultar. Essa seção de acessos recentes a gente não pode ocultar. Próximos eventos eu posso ocultar. E talvez a funcionalidade mais interessante dessa visualização, que é a seção de minhas tarefas, ela já fica oculta, mas a gente pode aqui ativá-la. Então, a partir disso eu vou conseguir falar sobre ela com vocês. Então, aqui embaixo a gente ainda tem uma seção de dicas, Então, é essa seção de aprendizado, com tutoriais, informações do blog do Notion, e ainda os modelos em destaque, os templates que o Notion fornece. Então, a gente consegue, a partir disso, ocultar essas 2 seções. Então, a grande proposta dessa seção de minhas tarefas é que aqui a gente consegue visualizar tarefas de diferentes databases espalhadas pelo nosso workspace. Então, nesse caso aqui, automaticamente eu ainda não configurei essa seção, então automaticamente a gente tem aqui um filtro, que permite visualizar todas as tarefas das quais eu sou responsável, com status ainda em a fazer ou em andamento, e ainda a ordenação aqui também já com prazo crescente. Então, ela já vem desse jeito, e essas tarefas aqui, elas não fazem parte da minha database de tarefas. Na verdade, essa seção identificou automaticamente um template que eu tenho aqui, que foi feito com base naquele template de tarefas que vem junto de sprints e projetos. E a database criada a partir desse template já tem essa denominação, já tem todas as propriedades necessárias para se configurar como uma database de tarefas. Mas pensando nisso, 2 coisas são interessantes aqui para vocês saberem, Primeiramente, de fato, a gente precisa aqui de, no mínimo, 3 propriedades, para que uma database se configure como uma database de tarefas. Uma propriedade data, bastante óbvio, uma propriedade do tipo status, também muito útil, e uma propriedade que talvez não faça parte da nossa organização, quando a gente está pensando em uma organização individual, pessoal, que é uma propriedade do tipo pessoa, que identifique quem é o responsável, por exemplo, pela tarefa. E o outro ponto é que a gente pode transformar uma database que a gente tem, desde que ela contenha essas propriedades mínimas, em uma database de tarefas.
Então, digamos que aquela database de tarefas já está considerando as minhas tarefas de trabalho, por exemplo, né, de algum workspace compartilhado. E aí eu queira também visualizar as tarefas, né, da minha área pessoal, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui essa database de tarefas, né? Então, eu tenho a propriedade data, eu tenho a propriedade aqui do tipo caixa de seleção, né, que eu chamei de status, e tenho algumas outras propriedades. Então, aqui nos 3 pontinhos, que me permite acessar as configurações dessa database, eu tenho agora a opção de transformar essa database, né, em uma database de tarefas. Está cortado aqui na tradução, né, mas isso permite com que a gente veja as tarefas na página inicial, gerencie as tarefas em sprints e muito mais. Então, quando eu clico nessa opção, eu vou ter aqui as exigências daqueles requisitos. Então, se eu já tiver propriedades, né, de acordo com o formato que eles desejam, basta que eu selecione elas aqui. Então, eu vou selecionar essa propriedade que é do tipo caixa de seleção, mas que eu estou chamando aqui de status. Para responsável, eu vou ter que criar uma nova, né? E prazo, né, eu vou simplesmente selecionar essa minha propriedade do tipo data. Então, vou transformá-la em uma database de tarefas. E aí, vocês podem ver que a propriedade responsável de fato foi criada. Vou me marcar aqui como responsável. E, inclusive, para que eu não precise, né, me identificar toda vez que eu criar uma nova tarefa, eu vou criar aqui um filtro para que eu seja aqui identificada como responsável. E aqui essa propriedade ela deixou de ser uma propriedade do tipo caixa de seleção para ser uma propriedade do tipo status, mas que eu tenho a opção aqui de mostrar como definir, né, não só a opção de seleção, né, dos diferentes tipos de status que eu defini aqui, mas eu posso deixá-la como caixa de seleção e isso vai me permitir que eu simplesmente marque, né, uma tarefa como feita. Dessa forma, quando eu voltar lá na minha página inicial, agora atualizou aqui, e eu consigo visualizar, além daquelas tarefas, e ele identifica aqui o nome da database, aqui em ver todos, eu consigo ainda visualizar as outras 2 tarefas da minha database de tarefas pessoais. E percebam que nessa minha database, né, de tarefas, né, do tipo tarefas, eu tenho aqui diversas propriedades, né, bem como na minha outra database de tarefas pessoais eu também tenho, né, outras propriedades. Mas aí justamente pelo fato, né, de poder sempre trazer aqui tarefas de databases aleatórias que eu vá transformar em databases do tipo tarefa, né, eu vou ter essa limitação de visualizar apenas algumas das suas propriedades, né, nessa visualização, mas à medida que a gente abre a tarefa, a gente consegue ter acesso a todas elas. Então percebam que aqui eu não consigo, por exemplo, acessar diretamente a fonte dessa visualização, assim como a gente consegue com as outras visualizações de databases. E aqui em propriedades a gente consegue ver exatamente as propriedades que a gente consegue deixar visível aqui. Então são propriedades que estão garantidas, digamos assim, que estarão presentes em todas essas databases, né? Porque, de fato, se a gente fosse permitir, né, visualizar diversos tipos de propriedade aqui, considerando que a gente pode selecionar diferentes databases, a gente poderia ter uma visualização bem bagunçada. Mas para que eu possa visualizar apenas as tarefas da database ou das databases, né, do meu interesse, porque essa aqui simplesmente foi um exemplo, né, de um template, eu vou aqui configurar esse filtro para que ele seja avançado e vou aqui adicionar como regra que a fonte, né, dessa database seja a minha database de tarefas pessoais. E pronto, né? Se eu quiser visualizar também, né, as tarefas da outra database que estava selecionada, eu posso deixar aqui a opção ou, e aí eu consigo visualizar todas elas. Então, à medida que eu for transformando outras databases em databases do tipo tarefa, eu vou poder selecioná-las aqui. Uma outra visualização muito interessante é a possibilidade de a gente selecionar qualquer database que a gente quiser para visualizar aqui. Então, eu posso selecionar, por exemplo, uma database aqui com o meu menu de leitura. E eu não fico limitada a ela, eu posso aqui adicionar ainda outras visualizações, como por exemplo aqui essa database de projetos. E aqui nos 3 pontinhos, em alterar a página inicial, eu posso ainda definir essa página como sendo a página que vai abrir primeiro, né, assim que eu acessar o Notion. Lembrando que ao criar novas tarefas diretamente aqui da tela inicial, clicando aqui
nesse botãozinho de mais, é preciso ainda selecionar o destino. Então, eu vou selecionar aqui a minha database de tarefas pessoais, vou definir a data, e esse vai ser o destino padrão. Então, é importante lembrar, em caso de diferentes fontes, né, destinos aqui importantes, lembrar de alternar, né, sempre que criar uma nova tarefa diretamente daqui. Mas acredito que a ideia seja mais de visualizar mesmo, né? Então, a gente tem uma proposta aqui de dashboard simples que o Notion já pré-configurou, né? Eu particularmente gostei dessa possibilidade da gente conseguir visualizar registros de diferentes databases, né? Ainda que precisando atender aqui alguns requisitos, né? Em um único lugar. Mas, por enquanto, eu ainda prefiro personalizar a minha própria tela inicial. Mas, depois daquele template de projetos, sprints e tarefas, o Notion deu mais um passo em direção a essa proposta de um novo produto estruturado e eu quero muito saber o que vocês acharam. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curte o vídeo se ele foi útil e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.